Olá, meus caros, graça e paz. Eu hoje queria estar falando sobre as cartas do apóstolo Paulo, introdução ao estudo do Novo Testamento. Vocês sabem que o apóstolo Paulo escreveu cerca de 13 cartas ou epístolas endereçadas a igrejas, à comunidade cristãos e cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo do primeiro século. Se contarmos, se foi Paulo que escreveu Hebreus, então são 14 cartas escritas por ele. Mas oficialmente seria 13 cartas. As chamadas cartas da prisão, como é conhecida, seria a primeira prisão e o início da terceira viagem missionária. Lá na década de 60, 64, 63, a 18ª carta do Novo Testamento, o escrito é a carta a Filemon, que teve um escravo chamado Onésimo, né? Aí é uma junção aí, uma pegadinha, uma corruptela entre útil e inútil, que é a origem do nome dele, Filemon, Onésimo. Aí fala sobre saudações, sobre a receptividade de um escravo fugitivo que pertencia ao seu amo, dono e senhor. Então Paulo recomenda a vida de Onésimo para Filemon, que ele foi útil no evangelho, prestativo, leal, obediente ao seu senhor, porque naquela época de Paulo, no primeiro século, o soldado romano que lutava na guerra, ele ganhava ali as batalhas e as guerras com outros povos e dava um título de nobreza, alguns privilégios de cidadania romana, títulos romanos e terras também, e aposentadoria. E os escravos, assim como o soldado, eles eram marcados no braço direito, né, com as iniciais KC, Curios César, Senhor César. Ou seja, o soldado romano, com essa letra K e a letra C no seu braço direito, significava que ele pertencia ao imperador César, Curios ou Quirios César. E o escravo também, ele tinha as iniciais do seu dono. Era considerado coisa ou um animal, um objeto, né? Digamos assim. E já com Onésimo foi diferente. A relação entre Filemon e Onésimo foi uma relação entre pai e filho, entre irmão mais velho e irmão mais novo, por causa do cristianismo, porque ambos eram convertidos. Ambas fazem parte da carta de Filemon, as cartas chamadas da prisão. Quando Paulo ele é preso na sua prisão Pórcia, lei Pórcia, domiciliar, que é preso uma algema na mão direita por um guarda pretoriano, né? E significa que não era um soldado romano comum qualquer, né? Era uma escolta de oficiais de alta patente do exército romano ou do próprio imperador, a guarda pretoriana, a guarda de César. Então Paulo ele foi escoltado provavelmente não por soldados comuns, mas soldados da elite de Roma. Então ele foi preso provavelmente a três locais possíveis. O mais conhecido delas, oficialmente, seria a prisão de Roma. Outras falam a prisão de Éfeso e outros a prisão de Cencreia. Então nós não temos assim a menção. E ele vai para Roma. Antes de ir para Roma, ele vai para Jerusalém, onde as sentenças
E o julgamento eram feitos em Jerusalém, e ele sofre naufrágio, martírio, ele sofre apedrejamento, perseguição, acusação, e um centurião romano chamado Cláudio Lísias, um centurião romano de alta patente da elite do exército romano, ele escolta Paulo da cidade de Éfeso, Colossos, onde uma turba, multidões enfurecidas querem linchar, apedrejar o apóstolo Paulo, por pregar o evangelho e por testemunhar acerca de Jesus, considerado traidor da religião judaica, uma vez que ele abraçou o cristianismo ou o evangelho, como queiram chamar. E Cláudio Lísias, esse centurião romano, vai ali e escolta Paulo de Jerusalém, a sua sentença, ele vai com o navio para a Roma, onde finalmente ali ele é julgado e preso. E ele usa também da cidadania romana como privilégio de nascimento, porque ele era cidadão romano, ele era de Tarso da Cilícia, uma colônia, uma cidade-aldeia colonizada pelos romanos, a cidade do apóstolo Paulo, e ele vai para Jerusalém, como eu já disse, e ele é julgado, escoltado pelos soldados, e Cláudio Lísias, esse centurião romano, depois nós não sabemos, as cartas, os evangelhos não narram o que aconteceu, muito provavelmente ele abraçou o cristianismo, esse centurião romano, porque Paulo ele era muito carismático e fazia amizade fácil, e era um hábil pregador do evangelho, missionário, e ele leva Paulo, o Cláudio Lísias, ele leva Paulo de Jerusalém, da prisão, julgado, e vai para Roma, onde finalmente ali, na época da era do imperador Félix, ou Pórcio Festo, ou Félix, e ele ali ouve acerca do evangelho. Então, Filemão é uma carta pessoal, onde o apóstolo Paulo recomenda Onésimo, esse escravo, para o seu senhor e para as pessoas. Olha, não faças mal, porque ele é obediente, ele é ordeiro, ele não vai fazer dano nenhum, não vai fugir, apenas trate-o como um irmão mais novo ou como um filho teu. Então, essa carta fala de graça, fala de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A carta de Filemão é uma carta linda, é uma mensagem de amor, de esperança e de uma amizade entre o seu senhor, Filemão, e o escravo Onésimo. Ok? Boa noite, que Deus te abençoe. Até o próximo. Sim, e essa carta ela faz parte de uma coleção chamada Corpus Paulinus, que é as epístolas da prisão de Paulo. Então ele escreve 4 cartas da prisão de Roma: a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemão, falando acerca do escravo, do servo, como o Novo Testamento grego koiné fala doulos, o escravo Onésimo. Ok? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe. Faça as suas sugestões, seus comentários. Está grande demais, está comprido o vídeo, está muito chato, está maçante. Quer que eu tenha outras informações? Porque há muito mais coisa para falar. Ou uma coisa mais pessoal, mais prática das cartas paulinas e do Novo Testamento em si. Que Deus abençoe. Curta o canal, graça e paz.